Saúde a igreja, na graça e na paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Convido os irmãos a abrirmos nossas Bíblias na carta de Tiago. Tiago, capítulo 4, nós vamos ler do versículo 7 ao versículo 10. Amém? Amém. Diz assim a palavra de Deus: Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. Vamos orar com os seus olhos comigo? Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui reunidos em teu nome, Pai. Nós te agradecemos pela tua palavra e pedimos, Senhor, que o Senhor nos ilumine para que possamos compreender a tua santa palavra. Mas, Senhor, fala aos nossos corações nessa noite, é o que pedimos, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. A carta de Tiago é uma carta muito prática. São aquelas cartas que geralmente a gente dá um tempo a mais. Eu sempre digo que quando a gente pede a igreja para abrir, ou seja, nas cartas gerais, Tiago, Judas, ou seja, nos profetas menores, a gente sempre dá um tempo a mais, porque a gente vai passar naquelas últimas folhas, que não são muitas vezes tão folheadas, e algumas vezes ela cola, e quando você passa, vem 2, 3, você já passou dele e chegou ao final. Mas Tiago ele é muito prático naquilo que ele diz, e traz uma vivência cristã muito diferente. E eu gosto muito ali de Tiago e Judas, eles trazem alguns assuntos, eles dão, a gente chama algumas ferroadas no nosso coração assim, no sentido de nos acordar para as situações que nos envolvem. E Tiago aqui, ele traz já, tratando uma série de coisas, mas especialmente aqui, ele vai falar sobre nós nos colocarmos diante de Deus de forma pública. Para mim, o centro do texto que nós acabamos de ler aí, do 7 ao 10, ele está na segunda metade do versículo 8. Eu quero que você guarde muito bem essa palavra, esse termo no coração, porque nós queremos circundar ao redor disso aí. Quando ele diz: vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Talvez você já tenha ouvido muitas vezes falar sobre isso, Talvez você já tenha ouvido a leitura do texto falar sobre ânimo dobre algumas vezes, mas por mais que se explique, é algo que a gente sempre se esquece. E aí o desafio é, no seu coração, não precisa responder, você sabe o que significa ânimo dobro? Essa palavra chama a minha atenção porque ainda quando, no final da adolescência, juventude, eu estava ali em Brasília e na igreja onde congregávamos havia um missionário que fazia missões na Rússia, e todos os anos ele vinha até a igreja e falava a igreja, pregava na igreja, dava missão de escola dominical para os jovens, e como a igreja auxiliava no seu sustento, ele vinha ali mostrar o seu trabalho, contar das suas experiências para incentivar o trabalho missionário. Eu me lembro, ele com um texto desse, ele dando aula para a classe de jovens ao qual fazia parte, ele dizia assim: ânimo dobro é aquele sujeito que não importa se quando chove a água cai de cima para baixo ou se a água vai de baixo para cima. O importante para ele é estar molhado. Quando nós olhamos a palavra, ele fala de ânimo dobro, para ficar mais simples, para que você não se esqueça. O dobro é como se fosse 2 ânimos. Ele fala daquela pessoa que ela não tem um foco ajustado, aquela pessoa que está ali por qualquer coisa. E na figura do que Tiago traz para nós, ânimo dobro é aquela pessoa que tem 2 vidas, como se tivesse 2 corações, 2 pensamentos. Uma hora ela está feliz com as coisas de Deus, na outra hora ela está feliz com as coisas do mundo. Uma hora ela está feliz tratando da palavra, na outra hora ela está feliz desfrutando daquelas coisas que não agradam a palavra. Uma hora ele aprecia, está andando com aqueles que servem a Deus, assim como ele disse servir. Na outra hora ele anda com aqueles que não servem a Deus,
mas desprezam o nome de Deus. E está feliz também. E a palavra nos chama a atenção, não só aqui em Tiago, mas há um dos textos que falam sobre ânimo dobro, justamente nos chamando a mudar a nossa perspectiva, a limpar o coração. O ânimo dobre é o crente, que ele é crente, mas não é crente. Ele serve a Deus, mas tem hora que não serve. Ele é uma incógnita na sua vida. Ele não tem algo muito bem definido. É alguém que vai o lado que estiver andando, dependendo do ambiente ao qual está inserido. E Tiago nos chama a atenção justamente aqui o coração de Deus, nosso Senhor. Ele não aceita as coisas pela metade. Ele nos chama a nos derramarmos por inteiro na sua presença. E ele dá a fórmula aqui, justamente, para nós superarmos todas essas coisas, porque o homem ele vive constantemente desobedecendo, se afastando, andando para longe de Deus, mas ao mesmo tempo ele se volta e quer as bênçãos de Deus. Ele não quer obedecer, ele não quer o ambiente, ele quer se afastar das coisas de Deus, mas ele quer que Deus abençoe o seu trabalho, ele quer que Deus abençoe a sua vida. Isso faz lembrar da história de um evangelista contando que, trabalhando numa favela no Rio de Janeiro, numa plantação de igreja, ele foi surpreendido porque chegaram a uns bandidos ali daquela localidade com uma série de armas, colocaram diante dele, na mesa da igreja, colocaram as armas todas aqui em cima, e ele assustado disse: o que é isso? Disseram: não, nós queremos que você ore por nós, que a gente vai fazer um assalto ao banco, a gente quer que você abençoe as armas, abençoe para nenhum de nós também. E ele tenta explicar: não, eu não posso fazer isso, como é que eu vou orar para Deus abençoar se vocês vão fazer uma coisa errada? Não interessa, você tem que orar. E esta cena no meu coração, ela vem descrever muitas vezes o que espiritualmente nós fazemos diante de Deus. Aqueles homens, eles iam praticar um crime, mas eles achavam que Deus tinha que abençoar a vida deles. Mas quando você tenta explicar, Deus não vai abençoar porque vocês estão querendo, vocês têm que se arrepender. Mas, não, eu vou fazer, depois eu me arrependo. Não existe isso diante de Deus. E Tiago vai chamar a nossa atenção de que nós precisamos nos entregar a Deus. Esses versículos aqui, eles são muito bem conhecidos, especialmente o versículo 7 e o versículo de número 10. Quantas vezes você não já recitou eles? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Ou o versículo 10: humilhai-vos na presença do Senhor e ele vos exaltará. Mas tal qual o homem moderno, esquizofrênico, dois pensamentos, duas personalidades na sua cabeça, que quer Deus, mas não quer Deus, nós muitas vezes não observamos o que Tiago está nos mandando fazer. E o que é que ele faz? Primeiro, versículo 7: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Eu me lembro do meu tempo na cidade, lá nos anos 90, nos anos 2000, tem muita gente que nem tinha nascido aqui direito nessa época. Havia um ditado entre os jovens muito interessante, que eles brincavam com esse versículo e diziam assim: resisti aos diáconos e eles fugirão de vós. Porque naquele tempo os diáconos puxavam a orelha do jovem quando ele estava perturbando a igreja. Então, você não estava prestando atenção no culto, o diácono já chegava assim: na frente, para de conversar. Se vocês não pararem de conversar, eu vou separar vocês dois, tirar você daqui e colocar lá do outro lado da igreja. Então ele diz: resistir ao diabo. Todo mundo aqui, ninguém quer saber do diabo, a gente quer que ele fique longe da gente. Mas a gente não faz aquilo que a palavra está dizendo. O que a palavra diz? É só resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas o que quer dizer isso? Quando ele diz resistir ao diabo, eu só tenho que não me sujeitar. Olha o que diz o versículo 7: sujeitai-vos a Deus, mas resistir ao diabo. São duas coisas completamente controversas. Ele está dizendo que eu preciso me derramar na presença de Deus
e resistir ao diabo. Mas quantas vezes nós escutamos no nosso dia a dia contra o inimigo? É aquele velho jargão que os pentecostais gostam muito. Dizer, ó, o inimigo está furioso. As coisas acontecem erradas, a gente fala, o inimigo está furioso. Às vezes é a gente que está fazendo as coisas erradas. E a gente fala, o inimigo está furioso. Às vezes eu vejo, como nos vídeos na internet, né, o pessoal hoje faz muito humor com isso, como se o diabo tivesse regular, dizendo, eu não estou fazendo nada, é você que está se enrolando sozinho. Quando nós aprendemos a nossa oração dominical, livrai-nos do mal, não nos deixe com tentação, nós nos perdemos nisso. A palavra diz, é só nós nos derramarmos diante de Deus. O que é sujeitar a Deus? Deixar que Deus tome conta da minha vida, deixar que as minhas escolhas sejam as escolhas de Deus, deixar que as coisas de Deus elas andem no meu coração, me aproximar das coisas de Deus e não me aproximar das coisas do inimigo. Mas o grande problema é que muitas vezes o nosso ânimo é dobro. Nós estamos por aí nos alegrando com as coisas do inimigo. Nós praticamos na nossa vida coisas que desagradam a Deus. Nós escolhemos estar em lugares onde Deus não quer que nós estejamos, ao invés de estar na presença do Senhor. Nós preferimos assistir uma série de televisão ou ouvir a palavra de Deus. Nós preferimos uma música que está na moda, ao invés de algo que fale sobre os princípios do Senhor. Nós nos portamos muitas vezes como se portam os descrentes, ao invés de se portar como pessoas que temem a Deus. Então, muitas vezes no nosso dia a dia, nós não estamos nos sujeitando a Deus, resistindo ao diabo, mas às vezes a gente está sujeitando ao diabo, resistindo a Deus. E Tiago diz, olha, é muito simples. O problema é que a gente pensa em coisas muito grandiosas. Certa vez eu vi uma palestra do reverendo Augusto Nicodemos, ele disse assim, olha, tome cuidado quando você lê livros sobre os grandes nomes do cristianismo, grandes evangelistas, homens que mudaram a sua geração, porque há dois tipos de reação que nós, crentes, vamos dizer assim, comuns de hoje, podemos ter diante dessas grandes histórias. Uma é fazer queimar o nosso coração, dizer, nossa, como ele fez tantas coisas, e era uma pessoa comum, eu quero tentar fazer isso também. A outra é a reação de negação, que geralmente é o que a maioria tem feito nos últimos tempos. A gente olha e diz, quanta coisa ele fez, eu não vou conseguir fazer nem a metade, então não vou nem tentar. Às vezes nós desanimamos, parece que fizeram as coisas tão grandiosas, a gente olha para pessoas e fala, nossa, o fulano é um crente tão determinado, o fulano é um evangelista tão assim, olha aquele que foi lá para o outro lado do mundo, que enfrentou a morte, que enfrentou a oposição, olha quantas coisas ele tem passado, e a gente olha para nós e pensa, não dou conta de fazer tudo isso. E a gente acha que vida cristã é só quando a gente faz as coisas grandiosas. Mas Tiago diz, é simples, é no dia a dia, em cada uma das nossas escolhas. É só quando eu for escolher eu pensar, o que é que Jesus faria se estivesse no meu lugar? Eu sujeitar, eu colocar as minhas escolhas diante do Senhor. O que é que Deus escolheria se Ele estivesse no meu lugar? O que é que vai agradar a Deus? E o que é que não vai agradar a Deus? Em decisões que não, se eu fizer isso, são coisas que Deus se agradaria, então eu vou fazer, sujeitados a Deus. E às vezes tem coisas que se apresentam diante de nós, a gente só tem que olhar e dizer, não, isso vai desagradar a Deus, então eu não faço. E aí a gente está resistindo ao diabo. Então viver a vida cristã é dia a dia, em cada uma das nossas pequenas escolhas, nos sujeitarmos a Deus. Segundo, é preciso limpar o nosso coração. Versículo 8 ele diz, chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros. Purificai as vossas mãos, pecadores, e vós que sois diante do dobro, limpai o coração. Purificai as mãos e limpai o coração. A gente já falou sobre isso. Mãos é aquilo que eu faço, coração é aquilo que eu sinto. Ele diz, limpe as mãos, então que aquilo que eu faço não seja contrário à palavra de Deus, e coração, que aquilo que eu sinto não seja contrário à palavra de Deus. Mas o segredo aqui é nos verbos que estão no começo do versículo.
chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros. Muitas vezes no nosso dia a dia, a gente ora pedindo para Deus se chegar a nós, mas nós não chegamos a Deus. A gente ora pedindo para que Deus venha: Senhor, me abençoe. Ó Senhor, me livra do mal. Ó Senhor, abençoe esse meu trabalho. Ó Senhor, abençoe a minha família. Ó Senhor, abençoe a minha saúde. Ó Senhor, abençoe o meu dia a dia. Mas em todas as bênçãos que a gente procura diante de Deus, a gente pede para que Deus venha, mas nós não vamos em direção a Ele. E a palavra é muito clara. Isaías vai dizer que a mão do Senhor não está encolhida, que não pode salvar, nem o ouvido do Senhor está surdo para não poder ouvir. Isaías vai nos demonstrar que o Senhor ele está pronto a nos atender. Mas qual o grande problema? Isaías também vai dizer: os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Na verdade, nós temos que procurar chegar à presença de Deus. Deus ele está pronto, mas a grande questão é que nós já fomos alcançados pelo Espírito Santo, aceitamos a Cristo, assumimos o compromisso com Deus, já temos o Espírito morando no nosso coração, nós já temos a capacidade de estar entre o bem e o mal pelo poder do Espírito Santo. Mas é preciso se aproximar, é preciso se chegar a Deus. O que quer dizer isso? Nas minhas atitudes, no meu dia a dia, na minha convivência, nas palavras, naquilo que eu escuto, naquilo que eu falo, eu tenho que me aproximar de Deus. A grande questão de ser um crente realmente derramado na presença do Senhor é nós nos aproximarmos de Deus. É quando eu faço a escolha, qual é o lugar que eu desejo estar. O que é que Davi vai responder? Prefiro um dia na tua presença do que 1000 fora da tua presença. Aquele cântico, eu gosto muito dos cânticos antigos por causa das letras, né? Dizia: o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si. Eu encontrei os teus altares, Senhor. Eu e Deus. O versículo 8 ele chama isso: a termos prazer, chegar a Deus é ter prazer na casa de Deus. Chegar a Deus é ter prazer com o povo de Deus. Chegar a Deus é ter prazer na palavra de Deus. Chegar a Deus é ter prazer nos louvores a Deus. Eu não sou do time daqueles pastores que colocam tudo como pecado. Sabe aquele negócio que a gente fala assim: ouvir música do mundo é pecado. Eu costumo dizer assim, que ouvir música ruim é pecado. Deus criou o som, Deus criou a música, Deus criou a melodia e tudo mais. O diabo é que ele vem tentando destruir tudo. Mas o principal é o que é a minha preferência. Se eu chegar em algum lugar e tiver um irmão ouvindo uma música que não é evangélica, eu não vou achar que ele está pecando. Mas, se eu conhecendo o irmão, eu ver que ele só ouve música que não é evangélica, aí eu fico preocupado com ele. Nós precisamos tomar cuidado com como nós somos vistos, como nós somos ouvidos e onde está o nosso prazer. Nós estamos escolhendo chegar para perto de Deus ou estamos escolhendo nos afastar de Deus? E o Senhor, Ele é sincero conosco e Ele é direto. A gente não pode achar, como crianças, que Deus vai ficar correndo atrás da gente o tempo todo. Por isso a palavra nos adverte: chegai-vos a Deus. Deus está lá no céu, a mão dele continua estendida, seu ouvido continua atento. Mas se eu fizer de conta que não vejo, se eu fizer de conta que não escuto, ele não vai vir assim: meu filhinho, por que é que você dá? Não. Deus é simples. Eu chego e digo: Senhor, socorro. A palavra diz: socorre, Senhor, Ele está pronto a agir. Mas se eu faço questão de não buscar, Ele também não vai vir atrás. Israel é um exemplo fiel disso. Porque Israel começava a sofrer, o que é que fazia? Deus mandava mais sofrimento. Quando eles estavam em desespero, aí eles oravam pedindo a Deus para livrar, e Deus aparecia e livrava. Mas é preciso um passo, é preciso nós chegarmos a Deus.
no seu dia a dia, na sua convivência, com a sua família, no seu trabalho, com as coisas que você escuta, com as pessoas que você vive, com os vizinhos que estão ao seu redor. Chegai-vos a Deus. Não fique esperando que Deus vai abrir o céu e de repente colocar uma coisa no seu colo. Não espere que tudo vai se transformar como um passe mágico. Não busque um Deus milagroso, mágico, como o soldado Naamã foi buscar com Eliseu. Eu achei que ia sair, ia fazer um gesto, clamar o nome de Deus e a lepra ia ser restaurada. Eliseu nem foi olhar para a cara dele, só disse: ó, vai lá e mergulha 7 vezes no Jordão. E ele saiu já não querendo fazer. Teve um outro sujeito lá que foi até ele e disse: mas se fosse uma coisa difícil, você não faria? Faz isso aí. E aí ele mergulhou, e na 7ª vez que ele mergulhou, ele estava curado. Vocês acham que Deus ia curar ele? Vocês acham que Deus ia curar aquele soldado se ele não mergulhasse no rio? Não ia. Porque Deus disse: chegai-vos a mim, e eu chegarei a vós outros. E por último, aí, versículos 9 e 10. Afligi-vos, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza, humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. A gente pode até completar, tem um texto bíblico que vai complementar isso. Ele diz que aquele que se exalta será humilhado, mas aquele que se humilha será exaltado. Tiago, versículos 9 e 10, vai lembrar aqui que nosso orgulho precisa ser quebrado. O grande problema do crente não é o pecado, é o orgulho. Olhe para a vida de Davi. Davi vai lá e pega com Betseba. Ele podia pedir perdão, se humilhar na presença de Deus, mas não, o que ele faz? Ele dobra a aposta e aumenta o seu pecado para tentar encobrir o próprio pecado. Aí ele diz: manda chamar Urias para encobrir aquilo que ele tinha feito. Mas o cara era tão compromissado que ele não faz nada. E aí ele diz: não tem jeito, manda ele lá para frente para poder morrer na batalha. E ele morre para encobrir. O Davi achou: não, agora está encoberto, não tem mais problema. Aí vem o profeta Natan e fala: ó, vocês têm pecado. O grande problema nosso é o orgulho. Muitas vezes nós pecamos, sabe? Pecadinhos, vamos dizer assim. Não que exista pecado assim, menor do que o outro, no sentido de que todo pecado ele é suficiente para nos condenar à perdição. Mas existem pecados que têm um peso menor no nosso dia a dia. Só que para nós não admitirmos que estamos em pecado, nós cometemos outros para encobri-los. Nós não queremos parecer que somos pecadores. Nós não queremos parecer que somos falhos, nós não queremos parecer humanos. Mas a grande questão é que nós somos humanos, nós somos pecadores. O maior dom que um crente pode ter é aquele de dizer: me perdoe, eu estou errado. A palavra mais difícil de sair da boca do ser humano é admitir o próprio erro. Mas o crente precisa aprender isso. É admitindo os nossos erros que nós somos curados. É tirando a duplicidade do nosso coração que nós nos aproximamos de Deus. É justamente quando o versículo diz: humilhai-vos na presença do Senhor, é reconhecendo a nossa falha que nós somos transformados. E hoje a grande dificuldade que a igreja de Cristo tem é justamente isso, porque nós necessitamos ser corrigidos constantemente. Foi para isso que o Senhor instituiu a igreja. Só que hoje o que acontece? Às vezes o líder vem e vai chamar a atenção de alguém, a pessoa já vem logo com uma resposta pronta. Nós vivemos no tempo das respostas prontas. Meu irmão, você fez isso errado, mas foi por causa. O erro, ele não quer justificativa. A palavra, ela pede no erro arrependimento. Então, quando
Tiago nos diz no versículo 9, olha, lamentai e chorai, ele está falando de chorar pelos nossos pecados e tirar o sorriso da cara. Não tem coisa pior do que tratar alguém que você precisa corrigir, quando a pessoa ela insiste no erro e até graceja da correção. Ali dá para ver a ação do inimigo direto no coração do ser humano. Mas a palavra diz: humilhai-vos, chorai. Reconheça o erro, reconheça a dificuldade, reconheça o caminho. O jeito mais fácil, o jeito mais direto e mais poderoso de nós nos aproximarmos de Deus é justamente quando nós reconhecemos que estamos no caminho errado e dizer: meu Deus, eu estou no caminho errado, eu preciso mudar. É quase que um salto instantâneo para a direção certa. Mas quando a gente fica: mas será? Não, mas eu só estou aqui porque fulano fez isso. Sim, o fulano vai pagar o preço dos seus pecados lá. Mas o pecado do fulano não vai lhe isentar do seu pecado. Então Tiago é direto diz: humilhai-vos na presença do Senhor. Só quando nós nos humilhamos na presença do Senhor, quando nós nos derramamos diante dele, reconhecendo que nada somos, e que ele, com a mão santa e poderosa, vai nos exaltar. Porque o crente, ele não é alguém especial porque ele é melhor do que os outros. Ele não é alguém que é melhor, que pode estar corrigindo. O crente não é alguém que pode estar no mundo apontando o dedo para os pecadores e dizer: oh, vocês vão para o inferno. O crente é alguém que tem que ter consciente do seu coração: eu sou pecador, por isso eu preciso da palavra, por isso eu preciso do Evangelho, por isso eu preciso da igreja de Deus. Esse reconhecimento, esse cuidado, esse reconhecer que nada somos é a base, porque são aqueles que se reconhecem incapazes, que podem, na capacidade de Deus, fazer o improvável e o impossível. Então o Senhor nos chama a mudar o nosso coração, porque nós temos um coração que ele é enganoso, e há uma vozinha aí dentro do seu coração que vai tentar impulsionar a fazer aquilo que desagrada a Deus, a fugir dos propósitos de Deus, a procurar o caminho mais certo, o caminho largo, a procurar o caminho mais fácil. Mas é preciso o quê? Tirar essa voz. O ânimo duplo, ele tem que ser mortificado. As coisas do mundo, eles têm que ser deixadas para trás. E nós precisamos encher o nosso coração das coisas de Deus e reconhecer que diante de Deus nós não somos nada. E aí o Senhor vai poder purificar o nosso coração. E aí nós vamos poder estar na presença de Deus. E aí o diabo vai fugir de nós. Aí Deus vai se chegar a nós. E aí o Senhor vai nos exaltar na sua presença. Mas só quando nós nos humilharmos, quando nós o buscarmos e quando nós nos sujeitarmos a Ele. Amém? Feche seus olhos comigo. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui na tua presença. Nós te agradecemos pela tua palavra e pedimos que o teu Santo Espírito, Senhor, esteja nos iluminando, Pai, e que essa palavra possa ficar gravada nos nossos corações. O Senhor nos ensina, Senhor, abre os nossos olhos dia a dia para que possamos estar aprendendo, enxergando como nos aproximar do Senhor e não nos afastar, como nos sujeitar ao Senhor e não nos rebelar, como nos humilhar na tua presença, Pai, e não nos exaltar. O Senhor nos purifique dia a dia, para que possamos ser crentes cada vez melhores, transformados pelo teu Santo Espírito, transformados pela tua palavra, para que possamos crescer